Quero cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e com uma boa noite na presença do Senhor. Estou muito feliz de estar com vocês, uma alegria muito grande de rever cada um de vocês. Muito feliz em ver em nosso meio pessoas que nós amamos e que hoje decidiram estar conosco. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Você que nos visita é sempre muito bem-vindo. Deus abençoe a cada um. Evangelho de Lucas, capítulo 7. A partir do verso 11, é onde encontra-se o texto base da nossa reflexão. Diz assim a palavra do Senhor. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, eis que estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Vamos orar. Deus, nós queremos te pedir, ó Deus, pela tua graça, bondade e misericórdia, que o Senhor fale conosco neste momento através da tua palavra. Nós cremos, ó Deus, que a tua palavra foi aberta e lida nesta noite. E pedimos que o Espírito Santo nos ilumine acerca da tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Um texto que nos informa que Jesus realizou um milagre extraordinário, um milagre de ressuscitação. Alguém que já estava morto e que volta à vida. Não foi uma reanimação de alguém que estava quase morto, mas alguém que está morto e agora vive. Um milagre fora do comum, para qualquer época, não era tão comum. Um milagre que se caracteriza como raro, excepcional, coisa que muitos até inclusive duvidam, mas é o que a Bíblia diz e nós cremos na Bíblia e no que ela afirma. O que nós cremos acerca da Bíblia? Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, revelada aos homens em linguagem humana. Cremos que a Bíblia é a vontade de Deus expressa para os homens. Cremos que a Bíblia revela tudo o que o homem necessita saber para crer e aceitar a Jesus como o único Salvador. E nós sabemos que a Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens, 40 escritores, que escreveram inspirados pelo Espírito Santo, e que num período de cerca de 1600 anos, levou para ser escrita a Bíblia, e todos os livros tratam ou apontam
para o mesmo assunto, apontam para Jesus. Gênesis ao Apocalipse. O nosso texto diz que Jesus se dirige a essa pessoa morta e fala a ela e manda que ela se levante. Não era exatamente como os caixões de hoje, a parte de cima não existia, era uma espécie de urna sem tampa e por isso esse jovem pôde sentar no esquife. E não é tão raro encontrarmos pessoas que, por duvidarem desses relatos da Bíblia, dizem, e você certamente já ouviu isso, o papel aceita tudo. Pessoas que dessa forma se mostram até hostis ao que a Bíblia diz. Há outros que não são hostis com a Bíblia, mas nutrem uma outra forma disfarçada de hostilidade em relação à Bíblia, que é a indiferença. Indiferença é coisa terrível. Parece inofensiva, mas é devastadora. Psicólogos dizem que o que há de mais terrível nos relacionamentos é a indiferença. Muito mais do que o ódio declarado. Quando a pessoa não faz caso da presença, ou da existência daquilo, ou da existência do outro, trata como se não existisse, tanto faz. Psicólogos chegam a dizer que a indiferença é uma forma de assassinar outra pessoa, e eu concordo plenamente. Por isso que aqueles que são declaradamente hostis à Bíblia, para estes há esperança. Esperança que nessa hostilidade, nesse julgamento sincero, eles pesquisem, que abram e fechem esse livro quantas vezes for necessário, e que pesquisando sobre o assunto que a Bíblia traz, confrontem a própria Bíblia, confrontem-na com argumentos racionais, e com isso se exponham ao que a Bíblia diz. Para estes há esperança, à medida que se aproximam da Bíblia, que é a palavra de Deus. Por outro lado, aqueles que são indiferentes, que não se interessam se a Bíblia existe ou não têm nenhuma curiosidade a respeito, nunca leram tantos outros livros de religião, mas não a Bíblia. Não sabem o que ela contém, não sabem por que ela foi escrita, por quem, para quê, não sabem em que ela é especial, não se interessam em saber a quem se destinava a sua mensagem, como primeiros leitores, em que época foi escrita, qual contexto em que ela foi escrita, não tem nenhum conhecimento e nenhum interesse. Para estes, a Bíblia contém uma mensagem que não lhes diz respeito, são indiferentes a ela. Agora eu quero me dirigir a você que está aqui hoje, nesta noite. Eu quero que você se pergunte nesta noite, quem é Jesus para você? O assunto da Bíblia. Quero também que você se pergunte no que cria o homem que escreveu esse relato que nós acabamos de ler, o evangelista Lucas. O que ele pensava acerca de Jesus? Certamente ele não pensava que Jesus era o fundador de uma religião, porque àquela altura
quando o Evangelho de Lucas foi escrito, o cristianismo não era uma religião. Estavam todos debaixo do guarda-chuva religioso do judaísmo. Jesus era tido como Messias judeu, e aqueles que criam em Jesus eram, em primeiro lugar, considerados pessoas que faziam parte dessa fé histórica do judaísmo, sobre o Messias que viria, e a essa altura criam que esse Messias judeu tinha vindo, vivido na Palestina, tinha sido morto numa cruz, sob a sentença de Pôncio Pilatos, e que os discípulos diziam que ele tinha ressuscitado, que tinha sido uma pessoa muito boa, enquanto viveu, esteve sempre fazendo bem, não tinham como fundador de uma religião. Imagine essa cena, Jesus e uma grande multidão está chegando à cidade chamada Naim. Ao se aproximar dos portões da cidade, o grupo de Jesus cruza com um cortejo fúnebre que vem saindo da cidade, está em direção para o lado de fora da cidade. E era costume daquela época que, quando uma pessoa estava sendo levada para ser sepultada, outros que cruzassem com esse cortejo fúnebre não apenas parasse à beira da estrada, num gesto de reverência, mas que se juntavam a esse cortejo, numa demonstração de solidariedade com o sofrimento da família enlutada. E esse, aliás, é o motivo de Lucas declarar que havia uma grande multidão nesse cortejo fúnebre. O falecido era alguém pobre, sua mãe viúva e pobre, por isso estavam se dirigindo para fora da cidade. Os pobres não tinham túmulo dentro da cidade, eram cremados numa espécie de lixão fora da cidade. Os ricos sepultados em sepulcros cravados nas rochas dentro da cidade. E lá vem aquela mulher levando seu filho morto, acompanhada de uma grande multidão. E numa circunstância como essa, o que poderia fazer um grande mestre? Talvez dirigir-se aos seus discípulos, a todos que estavam ali, e aproveitando a ocasião, fazer um discurso acerca da morte, dar alguns conceitos importantes sobre a vida, de como devemos viver a vida, porque a morte é certa. A ricos e pobres, a jovens, moços ou velhos. E aproveitar para dizer coisas relevantes acerca de como se deve viver e se preparar para enfrentar a morte. Mas não é isso que Jesus faz. Não há no relato do Evangelho nenhum ensino proferido por Jesus nessa ocasião. Nenhuma frase religiosa ou filosófica. Nada acerca dessa questão importante para o ser humano, que é viver e enfrentar a morte. O que há é Jesus se dirigindo à mãe do falecido e dizendo: não chore. Ora, mas como assim? Não chore. Imagine alguém que não conhece a Bíblia, não tem familiaridade com os relatos do Evangelho, nunca leu nada antes sobre essa passagem do Evangelho e está ouvindo isso pela primeira vez. E tem alguma noção de que a viuvez, a época de Jesus, era coisa muito séria. Sabe o tamanho da dor que essa mãe está enfrentando. Sabe que a situação é extremamente difícil para ela. Ela não herdava bens do marido,
Ela não tinha esse direito, coisa terrível. A situação da mulher era muito difícil. Não havia outro filho ao lado dela no cortejo, era filho único. Ela perde o seu filho único. Agora, ela é tida pela cultura em que ela vive como um toco seco, sem vida, jogado no chão, sem esperança, curvada na sua dor, abatida na sua dor. E chega Jesus e diz para ela: não chore. E se quem estivesse contando essa história para você, nesse ponto fechasse o livro e terminasse a história, o que você pensaria acerca de Jesus como um mestre? Que palavra é essa, mestre? Alguém cuja única coisa que ela pode fazer é chorar, extravasar a sua dor, pôr para fora a sua angústia, a sua tristeza, coisa que vai aliviar um pouco o seu peito. Tem horas que tudo que a gente precisa na vida é chorar. Uma forma de dizer: está doendo muito, está doendo demais. Deixar sair parte daquilo que está rasgando a alma. Parece palavras insensíveis. Acaso não sabe como a alma dessa mulher está sangrando? Será que não percebe? Que isso, mestre? Diga para ela chorar. Ou então talvez fosse melhor ficar calado. Muitos ali, se fossem dar uma nota para Jesus como mestre, talvez dessem uma nota baixa. Porque não aproveita a ocasião e traz uma palavra propícia para o momento, sobre a situação da mulher na sociedade, e a necessidade da sua emancipação, falar sobre a dignidade que a mulher precisaria ter e não tem na sociedade, aproveitar para isso essa riquíssima oportunidade e dizer para todos: não acham que já é hora de mudar essa situação? Vocês não sabem que o Pai Celestial de vocês, olhando do céu, não se agrada disso? Homens e mulheres diante de Deus, aos olhos de Deus, têm o mesmo valor. Um comentário dessa natureza seria muito bom, muito oportuno, porque as pessoas depois iriam repercutir isso que ouviram, pensar nessas palavras desse grande mestre. Mas não, as palavras de Jesus para a mulher foram essas: não chore. E aí nós precisamos abrir de novo o Evangelho e ler as palavras seguintes a essas ditas por Jesus. Palavras dirigidas a quem? Ao falecido. Verso 14. Jovem, moço, eu lhe digo, levante-se. Agora feche de novo o Evangelho. Para você, quem é Jesus? Apenas um grande mestre? Quem é Jesus para você? Apenas um idealizador de preceitos religiosos? Uma pessoa iluminada? Jesus é quase igual a cada um de nós, só que está um degrau acima das demais pessoas? É isso? O que é Jesus para nós? O que será que crê Lucas, o autor do Evangelho, acerca de Jesus? Esse relato está aqui porque o autor do Evangelho crê. Além disso, ele pesquisou, ele diz isso. Sob a inspiração do Espírito Santo, ele diz que pesquisou acerca de Jesus. Olha o que ele diz no capítulo 1.
Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever esse relato ordenado. Não era alguém sem cultura. Lucas não era alguém sem um raciocínio lógico. Era um médico, tinha conhecimento, declara ter colocado em ordem os eventos que ouviu e diz que fez uma pesquisa cuidadosa. Outro documento que ele escreveu no Novo Testamento, o livro de Atos, mostra que ele tinha discernimento e aptidão para historiador. E o que ele crê acerca de Jesus? Ele crê que Jesus é alguém que possui muito mais do que clareza de pensamentos, que Jesus é muito mais do que um mestre, que Jesus é alguém que tem poder nas suas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Crê que Jesus tem poder e autoridade sobre aquilo que ele ensina, sobre o que ele diz, que tem controle sobre aquilo que ele propõe às pessoas. Crê que Jesus tem poder sobre a vida e sobre a morte. Crê que Jesus tem esse poder de dizer ao morto: a ti te digo, levanta-te. E é isso que Lucas crê a respeito de Jesus. Para Lucas, Jesus é Deus, e é isso que a Bíblia diz acerca de Jesus. Quando as pessoas embarcam nessa ideia que se propaga por aí, acerca da Bíblia, que tentam diminuí-la na sua importância, dizendo que ela foi escrita por homens, que o papel aceita tudo, que Jesus não foi além do limite do ser humano iluminado, nada além de um grande mestre. Quando as pessoas caminham nessa direção, elas estão bem distante da crença dos que estiveram bem próximo de Jesus e dos acontecimentos que a Bíblia nos traz acerca de Jesus. E o jovem levantou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Palavra do Senhor, palavra de Deus. Agora seria bom que nós pensássemos em mais uma outra coisa. Por que isso está aqui no Evangelho? Por duas grandes razões. A primeira, está aqui para nos dizer que Jesus tem poder para dar vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: eu vim para isso. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. Vim para que vocês tenham a mim, tenham vida. Eu vim me dar a vocês. Jesus tem poder para dar a mim e a você a vida que nós nunca imaginamos possuir. Ele tem poder para inocular, isto é, introduzir, colocar lá dentro de você a vida de Deus. Uma vida com essa qualidade. Jesus tem poder para dar-nos muito mais do que a vida que hoje nós conhecemos. Uma vida extraordinária, uma vida eterna, extraordinária não só pela sua duração eterna, mas pela sua qualidade. Só Ele, só Jesus, pode oferecer uma vida que resulta em satisfação plena do ser humano. Satisfação plena de um jeito que jamais
o ser humano sequer imaginou, sequer sonhou. Não subiu ao coração do homem aquilo que Jesus veio trazer ao homem. Jesus tem poder de dar-nos as respostas para as questões mais profundas do nosso ser. Essa é a primeira grande razão por que esse relato está aqui nos evangelhos. Jesus veio para nos trazer vida abundante. A segunda razão é para afirmar que Ele conhece, sim, a nossa dor. Conhece todos os nossos problemas. Ninguém precisou falar para Ele acerca dessa mulher, de como era a sua família. Ninguém precisou falar para Ele sobre a sua dor, a situação tão difícil que ela estava enfrentando. Ele sabia, Ele via, Ele conhecia. Mais do que isso, Ele sentia a dor dessa mulher. Jesus nunca é superficial, Ele nunca é inconveniente, Ele nunca se atrasa, Ele nunca perde o tempo das coisas. Não há situação que se apresente maior do que Ele. Para Jesus não há causa perdida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não conhece limites para operar, para agir, para modificar, para transformar, restaurar. Ele não conhece limites para intervir. Ao final todos disseram assim, louvando a Deus: Deus interveio em favor do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a segunda razão porque essa história está no Evangelho e nós estamos falando dela nessa noite. Se você entrou aqui hoje, quem sabe, meu querido irmão, minha querida irmã, vergado pela dor, sentindo-se abatido pelo sofrimento, pelas dificuldades da vida. Se você é hoje alguém que olha para a sua vida e diz: está muito difícil, tem momentos que eu só quero chorar, quem sabe já pensou até em desistir, esse texto está aqui para te dizer que Jesus sabe e está vendo a sua dor, e Ele está interessado nisso, Ele está envolvido na sua vida, Ele está olhando para isso. Ele é o Deus que te vê e diz: não chore, não chore. Mesmo que você esteja caminhando achando que a derrota é inevitável para você, eu digo para você que isso não é uma verdade. Jesus pode mudar a nossa história. Qualquer que se deixa encontrar por Jesus, há de perceber que encontrou-se com a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Os teus problemas, que Ele disse que você teria, que eu teria, Ele ou os resolve, ou Ele te torna maior do que os seus próprios problemas. Pode ser que você esteja precisando dessa boa notícia do Evangelho, na qual você pode confiar. Se você olha para o horizonte e não vê esperança, olha para dentro de si mesmo, para o seu coração, e não tem mais sonhos, não tem mais expectativas, deixe que a palavra de Deus inunde o teu coração. Jesus veio para te trazer vida e vida abundante. Por isso, isso está aqui no Evangelho. Jesus diz para você: levanta-te, levanta-te agora, sai dessa morte, sai dessa vida ruim, receba a vida que eu tenho para você. Foi justamente para isso que eu vim. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre. Nós vamos agora orar. Mas se você sentir no seu coração e desejar ficar de pé
ou sair do seu lugar e quiser vir aqui à frente. Se você precisa de uma vida nova, revigorada, que envolve perdão do Senhor, uma vida em que você experimente satisfação plena no seu viver, não só em relação à eternidade, o seu futuro, mas também no seu presente, no hoje, para amanhã, para essa semana que se inicia. Você é alguém que já conhece a Jesus, e Ele já é o teu Salvador, mas você hoje quer abrir ainda mais o seu coração para Ele e para o que Ele veio trazer. Eu peço que você ore comigo nesse momento sobre isso, para que você seja abençoado nessa hora, para que a vida que Jesus veio trazer seja de fato a sua vida, coisa que a religião não faz, coisa que a religião não pode trazer. Quem traz é apenas Jesus e somente Jesus. Vamos orar, fique de pé. Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos por Jesus que veio nos trazer a vida e a vida em abundância. Vida que nós já temos experimentado, mas nós pedimos, ó Deus, nos ajude a crescer nessa vida com Deus. Porque a vida com Deus, nós sabemos, é uma vida de crescimento, é uma vida de santificação. Nos ajuda, Deus, a caminhar pelos caminhos da Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque Jesus não veio apenas nos trazer palavras de consolo, mas veio inundar a nossa vida com a vida eterna trazida por seu Filho Jesus. Abençoa, Senhor, a todos estes teus filhos e filhas que estão, ó Deus, diante do Senhor neste momento, mesmo já conhecendo ao Senhor, mesmo já andando com o Senhor, mas estão, ó Deus, sentindo-se, quem sabe, cansados na sua caminhada. Te pedimos que a Tua palavra, a palavra do Teu Evangelho, ministre graça e esperança nos corações de cada um dos Teus filhos, ó Deus, dando certeza de que em Cristo e com Cristo na vida, seremos consolados nas nossas tribulações, e que um dia, ó Deus, quando enfim o Senhor nos vier buscar, e estivermos então face a face com o Senhor, livre de todos os problemas, de todo o sofrimento, o Senhor, conforme a Tua palavra nos diz que seremos então neste dia mais do que vencedores, porque nós temos ao Senhor Jesus ao nosso lado. Que essa verdade, ó Deus, nos faça viver dias felizes e com ânimo renovado, mesmo enfrentando os problemas. E que a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia alcance, ó Deus, a necessidade de cada um dos Teus filhos. É isso, ó Deus, que nós te pedimos nesta hora, em nome de Jesus. Amém.